estratégias, esse um outro levantamento, também 2019. Lembra, falamos de questões sensoriais. O que sensorial eu posso fazer para melhorar o meu paciente? Eu posso usar abafador, né? Posso. Posso usar abafador, que eu vou diminuir o som que está entrando ali. O paciente tem alguma questão ali de cabeça ou não, do toque ou não, eu posso proteger, eu posso criar estratégias para ele aceitar a minha aproximação, eu vou ter que observar e criar essas estratégias. O óculos, a luz do refletor, se ela é visual ou não, então esse trabalho, ele trabalhou com, aquela é a Temple Grandin, né? É uma autista adulta, que tem o filme dela, eu recomendo que assista, e foi ela que desenvolveu a máquina do abraço. O que é a máquina do abraço? Ela conta que, por desorganização sensorial bastante grande, ela precisava de um aperto muito forte para ela se organizar sensorialmente. Então, ela desenvolveu uma máquina que, quando ela se desorganizava, ela ia e apertava ali, porque ela é uma técnica em veterinária, essa autista, e ela observava o gado quando ele estava indo, não só para vacinação, como para o abate. E ela percebeu que, criando estruturas de afunilamento para esse gado passar, ele chegava mais tranquilo nesse fim. E deixando tudo muito livre, eles iam muito mais agitados e desorganizados. Resumindo, esse filme vocês conseguem ver pela internet. E aí, numa mente autista, ela criou a máquina do abraço. Quando ela se desorganizava pelas suas relações sociais, ela ia à máquina e tinha uma pressão leve, não, forte, um abraço muito forte. Ficava ali, apertado um pouco e tinha uma organização sensorial bastante grande. Nesse quesito, nós falamos das estabilizações totais, da restrição física total. Por isso que quem faz sabe que, se você estabiliza um autista que está desorganizado por dor, com um estabilizador, não é segurar com a mão, é passar a faixa. Você estabiliza, muitas vezes ele sai bastante tranquilo daquele processo, muito mais do que se você estivesse segurando de forma leve. E o que os autistas verbais falam, e a Temple fala no filme dela. A Marcela e eu tivemos a oportunidade de conhecer a Temple presencialmente, quando ela veio para o Brasil. Eles falam que um toque leve, do tipo, você dá a mão assim, aquela coisa, sabe, minguada, tal, dá um desconforto muito grande. Um aperto dá uma sensação sensorial melhor, tá? Então, são várias questões importantes aí para a gente refletir sobre os nossos autistas. Esse outro artigo, também publicado, sobre o autismo, falando das estratégias e tudo mais, ele fala sobre a parte de paciência, flexibilidade, só que na leitura desse artigo, ele foca em duas condições: a criança e os pais. A gente, enquanto está atendendo, você tem que observar se aquela desorganização é do filho ou é do pai, né? Então, assim, eu acho que no mundo de hoje, o nosso problema maior, tanto no atendimento à pessoa com deficiência pediátrica e as crianças, no geral, está sendo na família, né? Essa estruturação da família, talvez o preparo de ser pai no mundo de hoje, o que você quer ou não, os limites e tudo mais. E isso passa para a pessoa com deficiência também, mesmo padrão, tá? Então, esse artigo é um artigo que fala sobre essas estratégias, mas de você trabalhar os dois grupos, você não focar só na pessoa, mas entender esse contexto da família. Este outro aqui, então, é o mesmo que ele ainda fala sobre isso, assim, ele organiza toda a agenda, tal, organiza o funcionamento e previsibilidade. De quem? De todo mundo, tá? Então, assim, quem está na prática diária sabe o que acontece. Às vezes tem mãe que liga, vamos supor, você marcou o horário do atendimento 10 horas da manhã. 5 para as 10, ela liga e fala: olha, eu estou um pouco atrasada, mas eu já estou chegando. Quando você vai chegar? Daqui meia hora. Está assim, um pouco atrasada, daqui meia hora. Aí essa mãe, dentro do carro, ela não está calma, porque ela está atrasada. Então, ela já começa a comentar coisas ali e ela vai pilhando a pessoa que está ali no carro, tá? Aí ela chega, não arruma onde estacionar, então vai ficando nervosa. Então, você entende que a sua consulta vai dar problema por conta de todo um processo daquele paciente chegar ali?
vai dar problema, gente, principalmente quem atende autista. Então, esse processo, esse trabalho está bem legal, às vezes é legal de mandar até para os pais, para eles entenderem o quanto eles são importantes nesse processo. É parceria, é todo mundo. Você vai conseguir dar saúde bucal, mas você precisa de um processo, que todo mundo tem que entender. Ali, eu coloquei essa foto mais em homenagem ao Davi, que foi um dos meus melhores alunos de pós-graduação, por isso que eu gosto de colocar, eu acho que a gente tem que enaltecer os bons, né? Então, assim, quando eu falo sobre isso, o que a gente fala? Você pode usar os vídeos antecipatórios, então, no YouTube eu tenho um vídeo que chama Dino na Dentista. Há muitos anos atrás, então, eu encontrei esse dinossauro numa loja, tal, acabei fazendo o vídeo. Esse vídeo está filmado baseado em quê? Em aba, tá? Então, ele trabalha com antecipação, previsibilidade e reforço positivo social. Muito bem, parabéns, formidável e tudo mais. Então, como ele está filmado? Dessa forma. Então, o que eu oriento? Que os pais antecipem com o vídeo em casa. Esse vídeo é um vídeo de treino para a criança abrir a boca no consultório. Então, ela já vai treinar a abertura de boca. Ela chega já treinada como abrir a boca, tá? Você pode trabalhar com os livros, material impresso. Então, aí a gente tem aí uma literatura vasta, tem muito odontopediatra que faz vários livrinhos, tudo mais. O que a gente tem que entender? Aquela linguagem é acessível para este paciente ou eu tenho que adaptar alguma coisa para ele, tá? E quando eu falo de apresentar o dentista, é isso, né? Então, você vai ter que mandar para ele a foto, o dentista sem nada, o dentista de gorro, o dentista de máscara, o dentista de óculos, de face shield, que foi uma outra adaptação nossa na pandemia. Quantos pacientes meus que na pandemia arrancavam a face shield da minha cara? Porque não estava acostumado com aquilo. Arrancava, não queria nem saber, né? Então, você tem que construir. Agora, adianta eu criar um material desse, comercializar e vender? Ele vai encontrar o Davi lá no consultório de vocês? Ele vai me encontrar lá? Quem que tem que mandar essas fotos? É o dentista que vai atender. Ele tem que encontrar essa pessoa, porque ele vai fazer tipo cara crachá, entendeu? Ele quer achar aquela pessoa lá, a referência, né? E aí a gente vai fazer isso para tudo. Você vai criar materiais estruturados para tudo. Ah, todas as vezes eu preciso? Não, gente, por experiência. Depois que ele entendeu o que ele foi fazer lá, tratamento ok, como qualquer um, tá? Eu percebo que a dificuldade maior é nossa, de entender, ou então, nós temos por hábito impor limitação no aprendizado do outro. A gente acha que ele não vai aprender. Esse trabalhinho é bem legal, porque ele mostra um trabalho lá da Arábia Saudita, a eficácia do livro infantil, né? O quanto que essa criança, mostrando a história social, o quanto foi legal. E teve uma redução bastante importante daquele paciente que tinha aquela dificuldade enorme para entrar no consultório, com a história social em livros, né? Então, olha quanta estratégia simples e barata que a gente pode fazer, principalmente na saúde pública, né? Aí, pegamos já várias histórias sociais. Nesse caso, esse pesquisador, quem for ler esse artigo, vai ver que ele teve o mesmo viés que eu no meu trabalho do mestrado. Por quê? Ele pegou crianças de 1 a 18 anos. E quem faz pesquisa sabe que acaba tendo viés. Mas você olha sempre o lado bem legal desse trabalho e o que acontece? Você percebe nesse trabalho o quanto as histórias sociais fizeram bem para essas pessoas que ele apresentou. O quanto teve evolução durante o trabalho dele. Tá? No caso, parte dessas histórias sociais, nesse artigo, ele mesmo fala que o auxiliar, o técnico, ficou numa sala separada, apresentando as histórias sociais para antecipar a entrada ao consultório. Tá? Então, assim, o lugar, adequar uma logística onde você pode ter esse outro espaço e trabalhar os técnicos, auxiliar de saúde e tudo mais, para fazer a história social do que ele vai encontrar lá dentro, né? Então, esse trabalho aqui bastante legal, das histórias sociais. Então, ele mostrou, olha só,
Este outro avaliou a eficácia do programa de dessensibilização dentária de 168 pessoas com TEA, também com esse N aberto de 4 a 18 anos, e com pistas visuais, que foi o caso desse trabalho também, todos estão baseados em pistas visuais, eles conseguiram melhora em 90% do aceite, né? Então, quando a gente pensa em prevenção, diminuir cárie, ou conseguir fazer uma prevenção, conseguir aplicar um flúor, conseguir prevenir cárie nessa população, gente, é um ganho enorme, né? E isso a gente consegue fazer na UBS. E o que eu penso muito também, na volta ao dentista escola, né? Que tem lugar que tem lugar que não tem. Então, eu acho que é um lugar que a gente consegue aí, é uma condição que eu acho que não dá muito para você separar saúde e educação. Está meio que junto e misturado. Então, eu acho que essa volta ao dentista à escola é o tipo de coisa aqui, que essa história social e tudo mais, você consegue introduzir ainda nos processos educativos, né? Então, eu acho que é uma parceria bem interessante quando a gente fala de prevenção e promoção de saúde, né? Então, esse quadro aqui, mesma coisa. E aí, aqui, tem gente que pergunta, por isso que nós encontramos esse artigo, falando dos tais os óculos de imagem de realidade virtual, né? Não tenho experiência e vou falar para vocês por que eu não tenho experiência, por causa do custo do óculos, né? Então, assim, já voou tablet no meu consultório, já voou celular e o custo ainda está um pouco elevado para você fazer esse tipo de experiência para ver se o negócio dá certo. Eu acho que ainda precisa um treinamento da pessoa para ela aceitar o óculos da realidade virtual para você fazer. Não tenho nenhuma experiência, coloco, porque todas as palestras as pessoas perguntam, o óculos virtual, quem sabe? Então, tem essa publicação, né? Ele usou no trabalho, fala que usou em 40 crianças com TEA de 0 a 15 anos, mas, olha só, eram pessoas com compreensão e capacidade de instruções curtas, claras e simples. Logo, é um autista de nível 1 de suporte. Esse de nível 1 de suporte, para mim, enquanto observadora, é aquele que ele usou esse óculos como distração, como hiperfoco, tipo, não foi condicionamento para tratar, não foi, né? Então, o único artigo que eu encontrei foi esse, não tenho experiência e não sei se eu usaria. Então, foi usado na primeira consulta, ele teve uma melhora, ele mostra uma melhora bastante grande, tanto que ele fortalece muito a indicação do óculos virtual, de realidade virtual. Mas, quando você lê o artigo, você lê aquela criança nível 1 de suporte, que um odontopediatra que faz isso de olhos fechados, talvez não precisasse do óculos para isso, tá? Então, assim, vamos favorecer o trabalho que a gente já faz. E uma experiência também para vocês. A parte dos artigos que nós pegamos, que são sempre fora do Brasil, não é a nossa realidade. E vou falar para vocês, eu fui apresentar, comentei com vocês, que eu fui apresentar meu trabalho num congresso lá na Harvard, fui apresentar em mais outros 2 lugares os meus trabalhos de condicionamento em autista aqui, e o que eu escuto dos avaliadores de fora. É bem legal, mas assim, para países subdesenvolvidos, né? Porque aqui a gente ceda, né? A gente leva para o hospital. Então, assim, a criança colaborou, ok, ela não sentou na cadeira, já é criança, não estou falando de pessoa com deficiência, criança. Criança sentou, ok, não sentou, ela já vai para a sedação, tá? Então, quando nós olhamos esse tipo de publicação num país fora, né, é outra história. A nossa realidade é outra. A gente realmente é de circo, né? A gente faz o que pode, o que não pode, para dar saúde bucal para a nossa criança na cadeira. Então, o nosso trabalho, para mim, ele é muito mais, para mim, tem um valor muito maior do que o que a gente vê fora. E as pessoas de fora não entendem a nossa realidade,